Fala pessoal, muito boa tarde ou muito boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise de fechamento, pregão desta terça-feira, dia 13 de setembro, um pouquinho mais cedo aí hoje, são 4h30 agora, o horário que eu estou gravando. Teremos aí algumas reuniões e o Dalton estará em live aí logo menos, então já aproveita aí. Aqui no nosso Instagram tem um link aí para você acompanhar uma live aí com a Neológica, tá? Então já acompanha aqui, o link está disponível nos nossos stories, beleza? Vou já dar sequência, vou dar a vinheta, deixem nos comentários os pedidos de análise que vocês gostariam que nós analisássemos no pregão de amanhã. Já deixa aí também o seu joinha neste vídeo para ajudar a gente aqui no canal, tá bom? E compartilhando esse vídeo, é claro, com a maior parte das pessoas que você conhece aí que investem no mercado financeiro, gostam de ações, day trade, swing trade, position, longo prazo, enfim, será sempre muito bem-vinda essa pessoa nova aqui no nosso canal. Vinheta na tela aí para vocês. Então vamos lá, ativos aqui na tela, os que serão abordados: Ibovespa, mini índice, mini dólar, Petro, Vale, CCRO3, SLC3, Via3, Amar3, Vibra, BBAS3, BPAC11, Move3, Marfrig, Prio3, BBSC3 e Embri3. Esses serão os ativos aí analisados no fechamento de hoje. Deixa eu só tirar eles da tela. Perfeito. Ibovespa vindo para fechar em queda, ainda não fechou, tá pessoal? Em queda de 2,44%. Por enquanto temos aqui um Marubozu de baixa, onde a máxima do dia é a sua abertura e por enquanto ainda não é o fechamento, mas o fechamento do dia é a sua mínima também, tá? Então, vindo aí para renovar mais uma vez a mínima aqui do dia, caindo 2,5 agora o Ibovespa. Um viés um pouquinho mais negativo, tá? Devolvendo aí a alta do pregão de ontem, voltando a fechar mais uma vez abaixo da média móvel, voltando a fechar abaixo de um topo anterior que antes era uma resistência, então passa a funcionar novamente como resistência daqui para frente, caso confirme esse fechamento aqui abaixo. Que região é essa, Kaique? A região aí dos 112.200 pontos, tá pessoal? E se perder aqui essa mínima no pregão de amanhã, pode tentar buscar aqui mais uma vez o suporte na faixa dos 109.522 pontos. Depois disso, tem mais alguma coisa, Kaique? Tem sim, tem ainda ali a região da média móvel do gráfico semanal, na região ali dos 108.500 pontos, tá? Mas para amanhã aí, gráfico diário, vai ficando uma expectativa de poder pelo menos ter uma nova perda de mínima aqui, tá? No gráfico diário, que aumentaria essa expectativa de vir buscar essa região de fundos anteriores, mais uma vez, nos 109.500 pontos. Falando aqui do mini índice, vindo aí para fechar em queda também de 2,63%, forte candle de baixa, voltando para baixo da média móvel, voltando para baixo do último topo também que havia sido apresentado ali, apresentando o novo sinal de topo. Gráfico de 60 minutos, abre aqui num leve gap de alta e deixa aí um baita candle de baixa. Lembrando que hoje às 9h30 da manhã nós tivemos o CPI, né, a inflação americana, que jogou aqui realmente o nosso mercado para baixo. Logo nessa primeira barra aí, a gente teve aí uma oscilação de 2.460 pontos. Tivemos um leve repique até a média, que deu sequência no movimento de baixa, e caminhando aqui em direção ao fechamento desse gap, na faixa ali dos 111.330 pontos. Se fechar o pregão de hoje aí, sem o fechamento desse gap aqui ainda, uma nova perda de mínima aí, amanhã aumenta essa probabilidade desse fechamento. E pode funcionar aí como um ponto de suporte. Depois dele tem essa região de fundos um pouquinho mais abaixo, na faixa aí dos 110.600 pontos. Então abriu dando continuidade aí no movimento de baixa amanhã. Essa região é um ponto importante aí de suporte que pode apresentar aí algum sinal de alta na sequência, com uma probabilidade de um repique, tentando buscar mais uma vez aí a região da média. Tá? Lembrando que todos os dias, a partir das 8h45 da manhã, nós estamos ao vivo aqui neste mesmo canal, das 8h45 até as 16 horas da tarde, tá bom? Então, qualquer possibilidade de entrada na ponta compradora ou na ponta vendedora, nós estaremos ao vivo para passar aí para vocês. Falando do dólar, no dia de hoje,
apresentando alta de 1,88%, baita candle de alta aqui no dia de hoje, voltando a tentar, né, fechar acima da média móvel aí de 13 períodos, acima dessa região de fundo, na faixa ali dos 5,191, um viés bem mais positivo aqui sendo retomado no curto prazo do dólar. Gráfico de 60 minutos, abrimos aqui num leve gap de baixa, perdendo as mínimas do pregão de ontem, mas pancada aqui para cima também, desde a abertura até a máxima aí deste primeiro candle, tivemos 114 pontos numa única barra. Lembrando, tivemos aí CPI, dados de inflação americana, que tende a movimentar e muito aí o mercado, né? Então a gente viu isso no dólar e no índice. Na sequência, corrigiu, não conseguiu vir buscar a região da média e já apresentando um leve movimento de alta, mas sem conseguir aí dar sequência depois dessa barra aí de muita força, tá? Então a gente pode estar tendo realmente aqui uma correção mais lateral. De qualquer maneira, o viés é mais positivo depois dessa barra aqui, tá? Então os compradores aí apresentando bastante força aqui no dólar. Qualquer nova aspiração de máxima dando continuidade no movimento aumenta a expectativa de buscar os próximos níveis de resistência. Por exemplo, a faixa dos 5.247, depois um pouquinho mais acima ali os 5.270, por fim aquele fechamento um pouco mais acima no 5.283. Tá? Do contrário, abriu aqui perdendo mínima, pode tentar vir testar a região da média, que por enquanto está próxima aí dos 5.190, mas a expectativa ainda maior seria de um novo sinal positivo. Somente um gap de baixa aí amanhã, perdendo a média, perdendo esse fundo aí no 189, traria um viés mais negativo de poder aí ter um novo movimento de baixa, principalmente se gerar algum sinal de baixa lá no gráfico de 5 ou de 2 minutos, abaixo aí dos 590. Também estaremos ao vivo a partir das 8h45 para passar qualquer recomendação aí no dólar, seja na compra ou na venda, conforme aí o gráfico nos mostrar. Falando agora de Petrobras, no dia de hoje vindo para fechar em queda de 3%, um pouquinho mais, aí 3,13% agora. Abriu num gap de baixa, chegou a apresentar aí um movimento de alta no decorrer do dia, mas não conseguiu aí apresentar muita relevância, né? Chegou a cair 0,5%, quase zerou ali no dia, mas não conseguiu ficar no positivo. Segue dando sequência aí no movimento de baixa. Já temos aqui uma tendência de baixa no gráfico diário. Para quem abriu uma venda aqui ontem nessa perda de mínima, a partir de amanhã já dá para posicionar um stop aí acima da máxima de hoje, na faixa dos R$ 31,45 e tentar aí buscar a região da média móvel lá do gráfico semanal na faixa dos R$ 29,00, tá bom? Esse é o caminho mais provável aí por enquanto para a Petrobras. Kaique, no médio prazo perdeu tendência de alta? Não, continuamos aí numa tendência de alta dentro de um processo de correção aqui, movimento de baixa. Falando agora da Vale, no pregão de hoje aí apresentando queda de 2,65%, vindo para confirmar aí com fechamento com uma maior probabilidade de buscar mais uma vez a sua região da média móvel de 13 períodos, respeitando a região dos R$ 70,00 aqui, hein? Então, o fechamento de ontem a gente mencionou que era um nível importante de preço. Essa aspiração de máxima para quem abriu compra aí, o stop, teria que ter ficado abaixo dessa mínima ou na volatilidade, independente de qualquer um desses dois, já teria acionado. Então, para quem abriu essa compra aqui hoje mesmo já acionou a saída, tá, pessoal? Se não saiu, stop abaixo da mínima a partir de amanhã. Stop por enquanto, então, na região dos R$ 68,10, tá? Maior probabilidade, mais uma vez, devia testar a região dos R$ 66,87. Semanal ainda brigando ali com a região da média móvel. Chegou a abrir um gap de alta acima dela essa semana, mas já recuando aí para baixo mais uma vez. Falando aqui das operações de swing trade que foram passadas lá dentro do aplicativo e encerradas no dia de hoje. A primeira delas, CCRO3, que vem apresentando aí um baita candle de baixa no dia de hoje, caindo 4,5%. A nossa compra foi ali no fechamento de ontem, na expectativa de tentar pegar a continuidade desse movimento de alta. Hoje apresentou aí um candle muito forte, matando aí basicamente todo esse movimento de alta anterior aqui e caminhando aí em direção à região da média móvel nos R$ 13,50. Então a nossa saída estava aqui abaixo dessa mínima, pulamos fora e para quem não saiu, né, não posicionou ali o stop abaixo da mínima do candle de ontem, infelizmente acabando pegando aí um movimento ainda mais acentuado de queda aqui nesse dia de hoje, né? Então bem ruim aí. Por conta disso é muito importante a gente sempre entrar na operação com stop bem posicionado. Ponto principal, entrei na operação, eu já tenho que ter definido o meu stop e o meu objetivo, ou seja, o meu ponto de saída com perda e o meu ponto de saída com ganho.
Também tivemos aí uma recomendação de compra sendo encerrada no dia de hoje, de SLCE3, que nesse momento cai 4,5%, também voltando a fechar abaixo da média móvel, e aqui anulando a sinalização de fundo ascendente, que foi o sinal aí que fez com que nós abríssemos essa compra aqui de curto prazo. Então, anulando o viés positivo, estamos fora aí dessa posição. Os resultados sobre essas duas operações foram em SLC3, 3,31% de queda na operação e sobre o capital total, menos 0,5%. Em CCRO3, menos 2,66% e sobre o capital total, menos 0,5%. Então, as duas recomendações aí sendo encerradas no dia de hoje. Ainda temos outras 3 em aberto. A primeira delas é Via Varejo, que no pregão de hoje aí vem para fechar em queda de 1,75%. Tivemos aqui uma perda de mínima, mas não foi o suficiente para atingir o nosso stop, aí, a nossa saída no papel. Então continuamos posicionados. Qualquer alteração de stop a partir de amanhã será enviada lá dentro do aplicativo do EVinvest. Tá? O QR Code aqui do lado para quem quiser conhecer. Também estamos posicionados ainda em AMAR3, que vem para fechar em queda de 0,75%. Também teve uma perda de mínima aqui do pregão anterior, mas não foi o suficiente para atingir o nosso stop aí e sair da operação. Então, também continuamos posicionados nesse papel na ponta compradora. Mais uma vez, qualquer novo reposicionamento de stop será enviado lá dentro do aplicativo. E também Vibra, que no pregão de hoje vem para fechar em queda de 1,5%. Também teve uma baita oscilação aqui para baixo, vindo testar a região da média lá do gráfico semanal, mas também não foi o suficiente para atingir aí o nosso stop na operação. Mais uma vez, qualquer reposicionamento será enviado lá dentro do aplicativo do EVinvest. Então fiquem antenados aí, amanhã pela manhã, se tivermos alguma alteração, será enviada lá dentro. Continuamos posicionados neste papel também. Então ainda 3 operações em aberto. Agora falando dos ativos que foram solicitados no fechamento de ontem pelos comentários. Então, se você ainda não deixou o ativo aí que você gostaria que nós comentássemos amanhã, já escreve aí nos comentários e já deixa o seu joinha também se você esqueceu. BBAS3 caindo 1,7% nesse momento, abriu no gap de baixa, chegou a apresentar aí um movimento de alta durante a sessão, testou a região da média, fechou o gap que deixou aí para trás e cedeu, né? Perdeu força. Então, para quem vendeu aqui no fechamento desse gap, stop ainda acima da máxima desse topo, na faixa dos 41,55. Tentativa de buscar ali a região da média móvel do gráfico semanal, próximo ali dos R$38. Tá bom? Um viés aí mais negativo, sinalização negativa também desse topo descendente abaixo aí da média móvel de 13 períodos pelo gráfico diário. BPAC 11, ativo também solicitado no fechamento de ontem, caindo aí 2,12%. Devolvendo o grande candle de alta de ontem e também perdendo a mínima dele. Tá? Ele que havia feito o maior fechamento depois de toda essa lateralização, hoje aí vindo para fechar aí abaixo dele, não testou a região da média móvel, então ainda tem um viés um pouco mais positivo, o semanal ainda segue aí alinhado mais para cima. Tá? Então para quem, por exemplo, comprou nessa sinalização de fundo aqui, se quiser deixar o stop ainda um pouquinho mais protegido, existe a possibilidade de tentar manter aí abaixo do fundo, nos 25,51, ou ainda abaixo aqui já dessa mínima, né? Não da mínima de hoje, mas desse primeiro candle que fez o fundo, nos R$ 26,11, que ficaria levemente aí abaixo da média móvel de 3 períodos. Falando agora de Movida, Move3, no pregão de hoje vindo para fechar em queda de 2,1%. Movida que havia apresentado superação de máxima no pregão de ontem, tentando voltar para cima da média móvel. Era um sinal não muito relevante por conta aí da tendência de baixa que vinha sendo apresentada, apesar aí do fundo ascendente, não era um sinal muito relevante, era abaixo da média, abaixo dessa região de fundo anterior, ou seja, abaixo de níveis importantes de resistência. No dia de hoje, não só perdendo a mínima, como também anulando esse fundo. Então, se alguém abriu essa compra aqui ontem de curto prazo, essa perda de mínima aí foi um sinal de saída. Que mínima, Kaique? Dos R$ 13,89. Ah, eu não pulei fora. Perdeu aí de novo amanhã, pessoal. Mais uma vez, sinalização de saída. Principalmente se perdeu o último fundo ali nos R$ 13,64. Falando agora de Marfrig, no pregão de hoje, baita queda em 4,5%. Tentativa de fundo também no pregão de ontem, hoje já anulando esse fundo. Se alguém abriu compra ali, stop já sendo acionado na sessão de hoje.
viés bem mais negativo de poder dar continuidade em direção ao fundo nos R$ 11,15 ali. Bom, viés bem negativo mesmo, tá, pessoal? Não ficaria posicionado ainda. Se manteve a posição, perda de mínima amanhã é sinalização de saída. Falando de PRIO 3, muitas pessoas pedindo PRIO 3 aí, hoje vindo para fechar em queda de 2,1%. Para quem abriu compra nessa sinalização de fundo ascendente acima da média ontem, hoje já vem acionando aí também o stop dessa operação, ou seja, anulando a sinalização positiva de fundo, tá? Então, anulou aqui ao perder aí a mínima dele. Expectativa de poder aí ter um novo movimento de baixa em direção à região dos 25 e 30, que seria ali a região da média móvel do gráfico semanal. Tá? Então, para quem não saiu aí, amanhã, nova perda de mínima, é novo sinal de saída de curto prazo aqui no papel. Semanal também, ao perder aqui essa mínima, gerou sinalização de saída aí, de médio prazo. Falando agora de BBSE3, também foi um dos ativos mais solicitados aí no fechamento de ontem. Hoje vindo para fechar em leve alta de 0,4%, mas nada muito relevante, hein, pessoal? Continua aqui mais travado aí, tentou voltar para cima da média móvel, não conseguiu. Mais uma vez vai vir para fechar aí abaixo dela. Para quem está comprado no curto prazo, a perda da mínima de hoje, dos 28,07, é sinal de saída aí, porque vai aumentando a chance de testar a região da média móvel do semanal, nos R$ 27,28. Não vejo possibilidade de compra aí numa nova aspiração de máxima aqui amanhã, tá bom? O semanal ainda passa por um processo de correção aqui. E falando aí de Embraer, Embre 3, na sessão de hoje caindo 3,8%, já abriu num baita gap de baixo aqui, mas fez um novo sinal negativo. Que sinal é esse, Kaique? Sinalização de topo descendente. Então, viés bem negativo. Se alguém abriu venda logo aí no gap, expectativa negativa de poder dar continuidade aí no movimento de baixa. Ou seja, expectativa positiva na realidade para a operação da ponta vendedora. Próximo suporte mais relevante depois desse fundo vai ser a região dos R$ 12,13, que é essa região de topo um pouco mais abaixo aí. Se alguém abriu compra aqui pelo semanal, se perder a mínima da semana passada nos R$ 12,83, também vai acionar aí a saída da operação de médio prazo. Então, todo cuidado aí para quem abriu compra nesse ativo, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção de todos vocês. Muito obrigado pelo carinho, pelos comentários e também pelos likes deixados neste vídeo. Mais uma vez, não se esqueçam, estaremos ao vivo logo menos aqui. Tem nos stories, tem o link para vocês acompanharem uma live do Dalton com a Neológica, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê amanhã mais uma vez na abertura de mercado às 8h45 aqui neste mesmo canal. Até mais!